Hardware essencial, foco total, banca AOCP. Básicos de hardware essencial, foco total, banca AOCP. Prezado aluno, concurseiro, o conhecimento de hardware interno, placa-mãe, CPU e memórias, é um pilar da informática, e a banca AOCP frequentemente exige a compreensão das funções e da interação desses componentes. Esta aula foca na nomenclatura exata utilizada em prova. 1. Processador, CPU, Central Processing Unit. A CPU, o cérebro do computador, é a unidade responsável por executar as instruções dos programas. 1.1 Componentes internos e função. A AOCP pode cobrar as três partes lógicas principais da CPU. UC, unidade de controle. Função, interpreta as instruções dos programas e controla todas as demais unidades e a transferência de dados. É o gerente do sistema. Linguagem de prova, responsável pela busca, decodificação e sequência da execução das instruções. ULA, unidade lógica e aritmética. Função, executa todas as operações aritméticas, adição, subtração, etc., e lógicas, comparação, AND, OR, NOT. É o executor de cálculos. Linguagem de prova, responsável pelo processamento efetivo dos dados. Registradores. Função, pequenas áreas de armazenamento de altíssima velocidade, internas à CPU, usadas para guardar temporariamente dados e instruções que estão sendo processados no momento. 1.2 Fatores de desempenho, cobrança recorrente. Frequência clock, medida em hertz. Hertz indica a velocidade com que a CPU executa ciclos de instrução. Quanto maior o valor, gigahertz, maior o número de ciclos por segundo e, geralmente, maior o desempenho. Núcleos, cores unidades de processamento independentes dentro de um único chip. Exemplo prático, um processador quad-core possui 4 núcleos. Aumenta a capacidade de processamento paralelo, executar várias tarefas simultaneamente. 2 Botões de controle placa-mãe, motherboard. A placa-mãe é o principal circuito impresso do computador. Sua função é ser a plataforma central que interliga e fornece energia a todos os demais componentes. 2.1 Componentes cruciais. Soquete. Socket é o encaixe físico onde o processador, CPU, é instalado. O tipo de soquete define a compatibilidade da placa-mãe com a família do processador. Slots de memória, DIMM encaixes dedicados à instalação dos módulos de memória RAM. Slots de expansão, PCI Express, PCIe. Função, permitem a conexão de placas adicionais, placas de vídeo, placas de rede, placas de som, etc. O PCIe é o padrão mais atual e mais rápido, sendo o principal foco de questões da AOCP que tratam de expansibilidade. Chipset é o conjunto de chips responsável por controlar o fluxo de dados entre a CPU, a RAM, os slots de expansão e os periféricos. A AOCP antiga dividia-se em Northridge, controlava CPU e RAM, e Southridge, controlava periféricos lentos. Nas placas mais recentes, muitas funções foram integradas diretamente ao processador. BIOS, UEFI, firmware. Função, o firmware residente na placa-mãe que inicializa e testa o hardware básico, POST, Power On Self-Test, e carrega o sistema operacional. A UEFI é o padrão atual, mais rápido e com mais recursos que o antigo BIOS. 3 Disco flexível memórias, hierarquia e classificação. A memória é onde os dados e as instruções são armazenados. A AOCP exige a classificação rigorosa entre memória principal, RAM e ROM, e secundária, focando na volatilidade. 3.1 Memória principal, de acesso direto, mais rápida. Tipo. Nome técnico. Característica-chave. Função e linguagem de prova. RAM. Random Access Memory. Volátil, dados perdidos sem energia. Armazena temporariamente os programas e dados em execução pelo processador. Acesso de leitura e escrita. ROM. Read-Only Memory. Não volátil, dados permanentes, mesmo sem energia. Armazena o firmware, BIOS, UEFI, para a rotina de inicialização do sistema. Predominantemente somente leitura. Cache. Memória de alto desempenho. Volátil. Extremamente rápida, maior custo. Memória intermediária entre a CPU e a RAM para acelerar o acesso às instruções mais usadas. Nível L1, L2, L3. Exportar para as planilhas. RAM é volátil. Se retirar a massa, energia, vai embora. ROM é não volátil. Se retirar a massa, energia, não some. 3.2 Memória secundária, armazenamento em massa, mais lenta. Função, armazenamento permanente de dados e programas. Característica, não volátil. Exemplos, HD, Hard Disk Drive, magnético, SSD, Solid State Drive, estado sólido, pendrives, discos óticos. 3.3 Diferenças cruciais, HD versus SSD, foco em desempenho. Característica. HDD, Hard Disk Drive. SSD, Solid State Drive. Tecnologia. Magnética, discos giratórios e braço de leitura e escrita. Estado sólido, chips de memória flash. Velocidade. Lento, movimento mecânico. Rápido, acesso eletrônico. Resistência. Sensível a choques e vibrações. Mais resistente a choques.
Silêncio. Ruidoso, movimento dos discos. Silencioso. AOCP cobra. O SSD é o dispositivo que proporciona o maior ganho de desempenho na inicialização do sistema e na abertura de aplicativos, devido à sua menor latência de acesso. Exportar para as planilhas. Resumo final: mapa mental em tópicos. CPU, processador, o cérebro. UC, controla, busca e decodifica. ULA, calcula, aritmética e lógica. Desempenho, frequência, gigahertz e cores, processamento paralelo. Placa-mãe, a espinha dorsal. Função, interligar e hospedar, CPU, RAM, placas de expansão. Slots, PCLE, expansão, e DIMM, RAM. Firmware, BIOS, UEFI, inicialização POST. Memórias. RAM, principal volátil, execução de programas. ROM, principal não volátil, firmware, BIOS. Volátil, rápida, entre CPU e RAM. Secundária, HD, SSD não volátil, armazenamento permanente. Foco SSD, não mecânico, rápido, maior desempenho na inicialização.